não pule esse vídeo, porque talvez a sua história comece exatamente como a minha começou. Eu cresci cercada de muita fé, mas dentro de mim existia uma pergunta que não se calava. Será que isso é tudo? Será que existe algo além disso? E foi tentando responder essas perguntas que eu iniciei uma jornada que já dura uma vida inteira. Eu tinha apenas 6 anos de idade, quando eu comecei a fazer perguntas que muitos adultos passam a vida inteira sem responder. Perguntas estas como: por que nós estamos aqui? O que existe além daquilo que nós conseguimos ver? Será que existe algo maior conduzindo as nossas vidas? Essas perguntas, elas me acompanharam durante toda a minha infância. E foi por causa dessas perguntas que eu iniciei uma jornada que transformou completamente a minha forma de enxergar o mundo. Olá, o meu nome é Isa e você está no Portal Ressonante, onde o que você vibra é o que você vive. Hoje eu quero compartilhar um pouco da minha história com vocês. É uma história que começou antes de eu conhecer as palavras como espiritualidade, autoconhecimento, despertar da consciência. Desde muito pequena, eu sentia assim que existia algo além daquilo que os meus olhos conseguiam ver. Eu era uma criança curiosa que gostava de fazer muitas perguntas. Gostava de observar as pessoas, prestar atenção e, principalmente, eu gostava de entender o sentido real das coisas. A espiritualidade, ela entrou muito cedo na minha vida. Ainda criança, eu participava assim ativamente das atividades espirituais que existiam ao meu redor. Eu gostava de ler livros de oração, participava de encontros, observava tudo com muita atenção. Mas havia algo muito curioso. Mesmo sendo tão pequena, eu não buscava apenas acreditar. Eu queria compreender. Eu queria saber se aquilo era toda a realidade ou se existia alguma coisa a mais. Ao mesmo tempo em que crescia esse interesse pela espiritualidade, outra característica também se tornava assim muito forte dentro de mim: a sensibilidade por pessoas. Eu sempre tive um olhar muito atento para aqueles que sofriam, para aquelas pessoas que tinham menos oportunidades, para aquelas que muitas vezes passavam desapercebidas. Eu lembro de uma situação que nunca saiu da minha memória. Eu estava com um adulto no centro da cidade. E esse adulto havia comprado para mim um lanche, não lembro se um lanche, um salgado. Enquanto eu me preparava para comer, uma criança em situação de rua se aproximou de nós e pediu um pedaço. Eu era ainda muito jovem, tinha uns 5, 6 anos. E até hoje eu me lembro daquele menino. Talvez porque naquele momento eu tenha assim percebido que existiam pessoas vivendo realidades muito diferentes da minha, da sua. Aquilo ficou guardado dentro de mim e continua guardado até hoje. Outra lembrança que nunca me abandonou aconteceu em um supermercado. Alguns vidros caíram a um adulto esbarrar neles e a reação daquele adulto foi simplesmente sair rapidamente daquele local.
mas eu me lembro de sentir assim um incômodo tremendo com aquela situação. Algo dentro de mim dizia que de alguma forma aquilo não estava certo e eu era apenas uma criança. Mas existia dentro de mim uma voz silenciosa que me fazia refletir sobre o que era correto. Hoje eu percebo que essas experiências, elas me ajudaram a formar quem sou eu, porque a minha busca nunca foi apenas espiritual, ela também era humana. Era uma busca para entender as pessoas, para entender o sofrimento, entender a bondade, entender a consciência humana. Conforme eu fui crescendo, minha participação da vida espiritual se tornou cada vez mais intensa. E eu me dedicava, assim, de verdade, participava de tudo que eu podia. E foi nessa época que eu vivi uma experiência que me marcou profundamente o coração. Durante uma campanha para ajudar uma comunidade, eu visitei algumas pessoas simples de periferia. Eu tinha nessa época uns 7, 8 anos, uns 8 anos. Pessoas que tinham muito pouco, mas mesmo assim elas ofereciam aquilo que podiam e aquilo me tocou profundamente. Depois daquela experiência, eu pude ter escrito uma carta de agradecimento para aquelas pessoas. Uma carta muito simples, mas escrita com todo o meu coração. E quando aquela carta ela foi lida publicamente, eu não sabia que ia ser lida publicamente, né? Eu senti assim algo diferente. Foi como se eu tivesse descoberto o poder que as palavras têm de tocar a alma das pessoas. Mas aí a minha busca, ela ainda continuava, porque mesmo vivendo todas aquelas experiências, eu sentia que ainda faltava alguma peça naquela grande quebra-cabeça da vida. Eu queria entender mais, eu queria conhecer mais, eu queria descobrir o que existia além dos limites que eu conhecia. E sem perceber, aquela menina estava começando aquilo que ia acompanhá-la para a vida inteira. E assim começava a minha jornada de busca, de aprendizado, de muitos erros, mas também de muitos acertos. Jornada esta de muita fé, de muitos questionamentos, mas principalmente de autoconhecimento. Mas essa é apenas a primeira parte da história. Nos próximos vídeos, eu vou compartilhar com vocês como essa busca continuou, como se deram as mudanças na minha vida, os caminhos que eu tive que percorrer, as dúvidas que eu enfrentei e as respostas que eu fui encontrando ao longo dessa jornada. Talvez alguma dessas perguntas habitem também no seu coração. E talvez nós possamos caminhar juntos nessa busca por compreensão, consciência e transformação. Se você se identificou com alguma parte dessa história, deixe aqui no seu comentário. Eu vou gostar muito de conhecer um pouco da sua jornada também. Gratidão por você me acompanhar até aqui e nós nos vemos no próximo vídeo. Gratidão.